Fala galera do canal Wrestling em geral, galera. Pois é, eu disse que eu traria o Pipe aqui para abordar esse assunto e faz mais ou menos aí então uma semana que a gente teve a trágica notícia do falecimento do Bray Wyatt. É, para quem ainda não sabe exatamente o backstage, só para contextualizar vocês, o Bray Wyatt ele vinha se recuperando de uma doença desde o começo do ano. Não tinha sido relatado do que ele estava se recuperando, se era lesão, se era depressão, se era problema com drogas. No fim das contas, depois de ele falecer, a Fightful trouxe a informação de que em janeiro ele teve Covid. E aí esse Covid trouxe sequelas para ele e ele teve alguns problemas que estava tentando se recuperar, mas infelizmente saiu até inclusive ontem, no dia que eu estou gravando, que ele dormia e aí começou ali então a ter problemas cardíacos, teve uma parada cardíaca, teve um ataque e aí então acabou falecendo, né? Apenas 36 anos de idade. E é isso. Teve lá a homenagem no SmackDown, teve uma homenagem no Raw. E, enfim, é talvez a morte mais impactante do mundo do wrestling desde Ed Guerreiro, né? Porque é alguém jovem, alguém inocente, alguém ali que todo mundo gostava, até que não torcia a favor do Bray, entendia a genialidade dele, ou pelo menos em algum momento gostou do Bray Wyatt ali, do que ele trazia. Dá pra ver que no backstage a galera também, todo mundo curtia ele, todo mundo ficou bastante emocionado e faz homenagens a ele, né? E o Pipe tinha o Bray Wyatt como um dos favoritos dele. Até na fase que eu já nem gostava tanto do Bray Wyatt, a fase de The Fiend, ele curtia. Inclusive, um dos motivos do Pipe e eu nos conhecermos foi justamente ele querer gravar comigo justamente sobre o tema Bray Wyatt, que ele queria defender o personagem de The Fiend, né, pra mim ali e pra vocês aí no canal. E foi dessa forma que a gente, inclusive, teve a nosso começo de relação, nossa amizade aqui. Então, Pipe, eu queria que você falasse a respeito dessa notícia, né? Como que você reagiu a tudo isso e o que o Bray Wyatt deixa como legado aí depois de nos deixar. Cara, sinceramente, quando eu vi pela primeira vez, eu não acreditei. Primeiro ver, primeiro ver a negação naquele meme, mas assim, falando sério, tipo, cara, eu sei lá, eu simplesmente não acreditei. Talvez não quisesse acreditar, mas realmente acho que foi um choque pra todo mundo. E ele havia já sumido dele, acho que a última luta dele foi no Royal Rumble contra o LA Knight, né? E aí depois ele fica meio sumido, a galera não entende muito bem, falou que tinha sido adoecimento, aí até falando de depressão e tal. E aí do nada vem uma notícia dessa pra chocar todo mundo novo, né, cara? 36 anos. E é o que todo mundo fala, cara. É uma das pessoas, né, pode dizer assim, mais geniais que já passou pelo wrestling, né? Eu, pra ser sincero, eu posso não ter transparecido isso, mas, tipo assim, antes do The Fiend, tipo, eu não tinha uma ligação tão grande com ele, mas a partir dali, quando criou o The Fiend, foi uma relação, tipo, absurda, assim, tipo, eu realmente tava gostando mesmo dele. Eu lembro que eu brincava, né? Eu falava, pô, acordava sexta-feira, eu falava, cara, gostei de SmackDown, quero ver o Bray Wyatt, sabe? Tipo, era uma parada que eu amava, assim, casa divertida e tal, que a galera começou a enjoar e eu sempre amei. E aí, tipo, aí você vai lembrando e tal, e fica muito mal. Eu fiquei muito mal, né? Eu até falei com o Zé, tipo, pô, pode parecer infantilidade, eu mal conheci ele, mas, tipo, realmente, ele fez, ele estreou o quê? 2014, que eu lembro, assim. 2013 eu não acompanhei muito, tipo, Husky Harris, a galera não tinha muito apego. Mas assim, pô, 2013 pra cá, 2014 pra cá, pô, quase 10 anos que eu acompanho esse cara, toda segunda e sexta, tá ligado? E assim, e sair de repente, assim, é algo bizarro. Tipo, ele até saiu da WWE, né? A gente viu, mas pô, falecer assim é muito tenso e é muito pesado, né? Mas eu acho que ele deixa de legado isso, cara. A genialidade e essa criatividade nos personagens, né? Mostrar que o wrestling não é só lutar bem e que você precisa ter todas essas outras coisas para você ter sucesso. Acho que, inclusive, talvez seja o primordial. Eu aprecio muito mais um personagem genial, uma história bem feita, do que a luta em si. Né? Por isso que muitas vezes a gente fala que a rivalidade do Orton e do Bray foi uma das melhores da história, sendo que a finalização foi horrível, né? E daí que a luta foi ruim. Tudo o que rolou antes foi simplesmente genial, uma das histórias mais bem feitas e iradas que já rolou na WWE, né? Então,
Então é isso, ele foi 2 vezes campeão mundial e um puta superstar e um puta wrestler, né? Acho que é isso que ele deixa de legado. Fiquei muito arrasado, pra ser sincero. Inclusive, eu lembro muito bem quando aconteceu no próprio ano de 2017, teve uma luta do Finn Balor com o AJ Styles, né, que foi muito boa, mas que foi tapa-buraco porque o Bray Wyatt tinha lesionado ali, tinha ficado doente, e aí o AJ Styles veio como substituto lá para enfrentar o Balor, sem rivalidade nenhuma, né? E naquele mesmo ano teve a rivalidade do Orton com o Bray Wyatt no começo do ano, e que a luta foi ruim. E aí eu lembro do debate, né? O que será que é melhor? Você ter uma rivalidade inexistente ou ruim, mas um combate bom? Ou uma rivalidade excelente, mas um combate ruim, né? E aí eu dizia, cara, é que WWE a gente tem que enxergar como um entretenimento, uma série, né? Então, assim, eu prefiro, o que vai me prender assistindo shows vai ser os episódios e a qualidade deles. Então, se a storyline for boa, eu vou querer me interessar em assistir cada vez mais, cada vez mais. Aí chega no episódio final, é ruim, eu vou detonar. Agora, eu não vou esquecer que eu só me decepcionei com o episódio final justamente porque todos os outros estavam numa linha que eu gostei. Muito melhor do que eu pegar uma série onde os episódios são largados e o último episódio é grandioso e nossa, esse aí vai me empolgar para assistir mais. Então eu fiz meio que essa comparação e eu acho que o Bray Wyatt ele era muito isso, né? A gente acostumou a ver ele durante um bom tempo. Cara, ele perdia todas as rivalidades, né? Todas as rivalidades ele terminava por baixo no final, que era uma das coisas que a gente até criticava muito ali por muitos anos, né? Que o Bray Wyatt ele era genial, o Bray Wyatt ele construía muito bem a rivalidade, às vezes ele carregava até. Então você pega lá exemplos dele contra o Cena, dele contra o Dean Ambrose, dele contra o Undertaker, só ele rivalizou praticamente lá para o WrestleMania 31. Depois ele contra o Roman Reigns, que foi uma rivalidade longa e que combinou demais o time, né? Qualquer um menos você, numa época que a galera não queria o Roman como campeão mundial e ele vindo e usando disso, trazendo de volta a White Family que tinha separado, introduzindo o Braun Strowman. Então, e aí no final ele perdia para todos esses adversários, né? Mas ainda assim, a galera seguia acreditando no Bray Wyatt. Ninguém desistia do Bray Wyatt, ninguém deixava de se interessar pelo Bray Wyatt, mesmo sabendo que no final provavelmente ele perderia. Mas por quê? Porque ele sabia construir de uma forma elegante, né, cara? Então, talvez dessa nossa geração aí tenha sido o mais genial, né? Não vai ser o melhor em ringue, não vai ser o mais vencedor, Concordo, mas, concordo. mas é o mais genial, né? Concordo, concordo. E ele, sei lá, eu sinto que ele até talvez tenha tido até uma parte de uma revolução, assim, talvez. Porque ele é um cara que, sei lá, ninguém se reinventou igual ele se reinventou, cara. A WWE estragava, 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 ele vinha com uma nova ideia, com uma nova ideia, com uma nova ideia, e ia se reinventando, cara. Isso foi bizarro. Foi do Husky Harris pro Bray Wyatt pra The Finn, sempre com uma nova história, com uma nova, enfim, uma nova surpresa que ele fazia melhorar. E, pô, você falou que foi talvez a maior dos últimos tempos, e cara, um dos choques, né, um dos falecimentos mais, sei lá, dos últimos, sei lá, acho que desde o Guerreiro mesmo, realmente. É bizarro, cara, bizarro, mexeu muito com todo mundo, e era um cara que, né, todo mundo gostava, não tinha hater, não tinha, tipo, até tem, mas se tem, né, tipo assim, ninguém, tipo, xingava ele, e não sei o que, era um cara que realmente todo mundo gostava e tinha um relacionamento bom com todo mundo, e os fãs também criticavam, mas nunca odiavam, né? Então acho que é isso. E uma coisa que a galera tá perguntando muito ultimamente é se seria legal o legado dele seguir com o Bodalas, né? Que provavelmente era o Uncle Hold mesmo, ao que tudo indica. E aí você hoje em dia teria o Eric Rowan, poderia trabalhar ainda, o Braun Strowman também tá por aí, né? Aí muita gente tá se perguntando, será que você enterra o trabalho do Bray Wyatt com ele ou você segue com o irmão dele, sabe? Claro que isso, primeiramente, tem que ser perguntado ao Bodalas se ele se sente confortável em fazer isso, né? Mas se ele topasse, você acha que seria legal ou não? Ou para no Bray Wyatt que crie-se agora uma nova cara do mesmo, um outro estilo, com sua própria originalidade e deixa aquilo que o Bray Wyatt e o Luke Harper faziam lá com eles? O que você acha?
Cara, pra ser sincero, eu nunca nem entendi por que o Bray Wyatt não queria voltar com a White Family, por respeito ao Luke Harper. Eu, sinceramente, não entendo, assim, qual que seria o problema. Então, eu acharia muito da hora ter uma aliança ali do Bodalas com o Strowman, com o Eric Rowan, não sei quem ali que seria o líder e tal, ou até não ter líder, enfim. Eles fazerem algum esquema assim, acho que ficaria muito da hora, cara. Acho que seria uma parada bem legal e manter e seguir esse legado. Eu faria isso. Acho que seria uma boa, sim. Agora, claro, teria que perguntar para a família e tal, se eles estariam de acordo e tudo mais. Não acho que o Bray Wyatt se incomodaria com isso, no caso. Tipo, não acho que mancharia nem nada do tipo. Cara, e falando até em Uncle Hold, aquela promo dele, que ele faz o retorno ano passado, cara, é muito. É muito É pra galera bizarro. criar fanfic, né? Porque, mano, parecia muito um recado. A forma como termina, o Uncle Hold aparecendo no telão, falando que sua vida é minha, desse seu último suspiro, e pô, um ano depois acontece o que acontece. Cara, é bizarro, assim, quando eu revi aquela promo, eu falei, mano, e Não, ele, é surreal, cara. e ele Surreal e agradecendo antes, falei, caraca, mano. É como se, sei lá, ele é tão criativo. Óbvio que eu falo, isso é absurdo, tá? É uma fanfic, mas ele é tão criativo que é como se ele tivesse bucado a parte final do personagem dele, sabe? Com ele indo embora de fato. Parece muito ele, tipo, até no fim dele a gente consegue achar referências. Não era intencional, óbvio, mas mesmo assim, ele era tão criativo que até mesmo na morte dele a gente acha referências. Quando ele foi demitido, tinha referências de que parecia que ele sabia que ia ser demitido. É muito louco isso. Ele sempre deixou pistas na carreira inteira dele que servem para qualquer momento, em qualquer coisa que for acontecer com ele. Vitória, derrota, conquista e até mesmo morte. bizarro isso aí, mas as coincidências são bizarras. Tinha as promos do Bray Wyatt também, né? Que muita gente tá postando e tá vendo, que realmente é um absurdo, cara. Até tinha aquelas. Antes de saber qual era a causa da morte dele, até poderia encaixar, se fosse outro tipo de morte que não pode falar aqui, mas Uhum. aí realmente tava dando a entender porque ele tinha ficado em depressão e tal. Então quando a gente descobriu isso, sei lá, tipo, é uma coisa desse absurda, assim, mas agora que a gente sabe que foi por Covid, não tem nem nada do tipo, é realmente uma fanfic mesmo, a gente tá só, é, tipo, tá só fazendo uma fanfic mesmo, né? Mas é impressionante, cara, tanto a do Uncle Hold, tanto as duas do Bray Wyatt, as promos, né? Como que é bizarro. É, realmente, de fato, né? Ainda, a gente até nem citou a Alexa Bliss, né? Que se eles fossem seguir aí o legado, teria também a opção do Alexa Bliss. Eu não vou aqui bancar o hipócrita só porque o Bray Wyatt faleceu. Eu não gostava do personagem da Alexa Bliss ali fazendo isso. Se ela quiser seguir aí, ok, entendo, ela querer homenagear. Eu não gosto, tá? Eu vou respeitar e tal, ela querer fazer isso agora, mas eu não gosto, preferia uma outra versão da Alexa Bliss mesmo, né, a antiga. Mas também, no caso eles querem fazer alguma espécie de stable aí ainda, né, ela também poderia entrar, ainda mais agora que as stables estão tendo aí a figura feminina ultimamente, algumas, né, então ela poderia se encaixar também aí. Eu gostaria de ver, sim, uma stable, numa É, pegada ali com o Uncle Howard, um Braun Strowman que tá tão perdido que é, numa dessas ele se encontra dentro de uma stable assim, né? é. E o Row Dá uma ali, de cross, talvez, sei lá. o Row aí que tá agente livre. Então dá pra acontecer alguma coisa assim. Agora, no caso de não rolar um retorno, você acha, Pipe, que hoje em dia dá pra ter um personagem ainda com pegada sobrenatural? Ou o Bray Wyatt era o último e se a galera não quiser dar continuidade, criar um do zero vai ficar chato e é melhor não ter? Ou você acha que tem como ter ainda? Só um pitacozinho sobre a Alexa Bliss. Eu gostava dela até ela se separar do Duffy. Aí depois que ela faz aquele negócio no lançamento do T7, eu acho que ela ficou muito perdida e realmente ficou muito ruim. Se ela seguir nessa mesma pegada, eu acho que não vai dar certo. Né? E vai ser só um negócio que ela vai fazer pra homenagear mesmo, mas não vai ficar tão bom. Então eu espero que, se for pra ela fazer, que ela se reformule por inteiro, sabe? E faça uma parada bem legal, ou até dentro da stable mesmo, que seria com o Raw, com o Strowman, com quem for, né? Mas eu lembro que tinha muito esse debate que você me perguntou depois do Undertaker, né? Tipo, teria como ter uma nova cara do medo e tal. Aliás, um novo Undertaker que perguntavam, Aham. né? E aí vinha o Bray Wyatt e falava, o Bray Wyatt vai ser o novo Undertaker, não sei o quê. E ele falava, não, eu sou a nova cara do medo.
Então eu acho que é a mesma pegada, assim. Não tem como você ter um novo Bray Wyatt. Não vai rolar isso, sabe? O que pode ter, que eu acho que sim, eu não acho que nunca mais tem que ter um personagem de terror e dane-se. Não, eu acho que pode ter uma nova cara do medo. Assim como o Bray Wyatt falou, seria pra também passar o legado. E não seria algo que, o novo Bray Wyatt. Igual o Bray Wyatt não é o novo Undertaker, sabe? Tô entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, eu acho que poderia ser isso. Eu acho que dá pra ter, mas não necessariamente, o novo Bray Wyatt, sabe? Então, eu acho Aham. que dá pra ter essa, Oh, mas essa... o próximo, ele vai ter que ser muito mais criativo, né? O Bill White, ele já era muito criativo para poder ter uma nova cara do medo, numa pegada diferente do que era Undertaker, né? Tipo, Sim. completamente. Ele um cara de fazendeiro, né? Aquela barba dele, o estilo de espírito de Cícero Abigail, lamparina, um outro estilo completamente diferente do Undertaker, que era mais ali um coveiro mesmo ali, né? Mais tradicionalzão. Cara, o próximo, eu tô tentando pensar aqui que você tem, A claro, Alexa Bliss representava a mulher possuída e tal, mas aí mas também não foi tão já, bom. Então, então, assim, você tem o Joe Gacy no NXT que não chega a ser um terror assim, não tem espírito, eu realmente acho que vai ter que ser muito criativo, porque eu não consigo pensar numa coisa diferente, sobrenatural que vai funcionar assim, uma pegada hoje em dia. O cara ele vai ter que ser muito gênio pra pegar algo assim diferente mesmo. Sei lá, é, o Joe Gacy, ele tenta fazer uma espécie de culto ali, né? Como se fosse uma seita. Então, não tem poderzinho, mas é mais ou menos nessa pegada. Eu acho que dá pra ir nessa linha, talvez, assim. Que ainda não foi tão abordado, né? Uma espécie de culto ali. é, Fazendo algumas referências ali com religião, mas é o que eu penso pro momento. Vai ser difícil, cara. Um próximo vai ser difícil. Por isso que eu acho que eles deveriam, de alguma forma, aproveitar o que o Bray Wyatt deixou e investir no Uncle Howdy. eu acho que é isso. Às vezes, tipo assim, pra ser bom, o cara, foi o que você falou, vai ter que ser muito genial. Então que siga, sei lá, faz um Wyatt's Legacy, não sei, até pra homenagear no nome e juntar, né, o Strowman com o Bodalas com o Rowan, talvez, ou até fazer um solo mesmo com o Uncle Howdy só, e mantém o próprio Uncle Howdy mesmo, não sei, talvez seja, sei lá, continuar a história que não terminou, sei lá, é uma ideia. Eu acho que se eles estão com medo, não medo de arriscar, mas assim, pode dar ruim, mantém assim o legado, né? Mantém que estava funcionando e carrega o legado dele. Acho que é uma opção e seria a opção melhor, mais válida, assim, sem muitos riscos. Bom, de modo geral é isso, galera. Acho que todos vão sentir muita falta do Bray Wyatt, sentir falta dele nos games, nas storylines, nos combates. Pra encerrar, Pipe, quais lutas assim do Bray Wyatt você bate o olho e lembra assim, caraca, aquela luta foi bem marcante por causa disso, disso, disso. Que claro, as rivalidades dá pra gente citar várias, e até já lancei um vídeo sobre isso no canal. Agora, combates assim que realmente casaram bem com o Bray Wyatt, eu tenho alguns em mente, mas eu quero ver os seus. Cara, acho que o mais clássico, o Undertaker, né? Eu acho que aquilo lá encaixou perfeitamente e tal. A luta também foi boa, não foi nada fora do comum, assim. Ah, talvez eu gostava muito é porque vocês não são muito fã do The Finn, mas eu particularmente gostei muito dele relembrando as rivalidades e fazendo aquelas referências e tal. Então eu gostei das lutas com o Brian. Gostei muito, que eu acho muito subestimada a rivalidade com o Braun Strowman também, e as lutas. Eu acho que tinha muito conteúdo para uma rivalidade dos dois, e eles realmente jogaram de tudo lá. Tem a com o John Cena, a com o John Cena, cara, na WrestleMania 30 também. Foi da hora. A da 36 também muito criticada, eu gostei. De cabeça, sei lá. Teve a com o Daniel Bryan antiga também, que foi muito da hora ali no Royal Rumble. E quais mais? O Roman Reigns no Hell in a Cell Eu ia 2015. falar Luta, essa. luta incrível. Uma das melhores lutas do Bray Wyatt, inclusive. Sabe umas Que eu, duas que eu curtia dele, umas três seguidas? Foi com o Dean Ambrose, com o final de Dean Ambrose também. 2014. Foi da hora. Ambulância, aí teve aquela lá acho que foi no Survivor Series que explode lá a TV na cara do Dean Sim, Ambrose. Aí Gonzalo perde Sears. assim. Pode crer. Tem Yeah. umas coisas assim Eu, também que eu gostei nas lutas deles. E
A com Orton, tipo, foi ruim, mas não sei se conta, Ó, sabe? então, tem uma que é o Royal Rumble de 2015. Se o Royal Rumble de 2015 é uma coisa boa, é a participação do Bray Wyatt, né? É, eu sabe que eu não gostei muito, eu não gosto quando o cara fica dominando assim, eu não Ah, gostei eu do método, gostei, cara. Achei bem criativo. mas deu uma moral do caramba pra ele. É, aquilo ali tava meio que bucando já pra ele querer enfrentar o Undertaker, né? Sim, E ele ficar dominando. ele. É ele ou o Rusev que tira o Bray Wyatt? É ele, né? Ou o Que Daniel tira o Bray Bryan. Wyatt é o Big Show e o Kane, cara. Não, que tira o Daniel Daniel Bryan Bryan. É o Bray é o Bray Wyatt, né? Wyatt. O Bray Wyatt O escapa Bray do Wyatt. Rusev, vem o Bray Wyatt e tira aí. Nossa, só lembro de. Ai, moleque, Porra, eu meu. fiquei muito mal, mano, muito mal. Muito. Ai, ai, que saudade do Bray Wyatt. Mas é isso, galera, ó. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal se não são inscritos, comentem a respeito aí do Bray Wyatt. Um abraço, até a próxima e fomos!